Existem muitas falas e especulações a respeito das diferenças de treino entre atletas naturais e atletas hormonizados. Até pediram várias vezes para que eu dissertasse a respeito deste tema. Já vou avisando para vocês de antemão, se vocês estão atrás de uma receita de bolo, é melhor passar para outro canal e para outro vídeo, porque aqui vocês não terão. Sabe por quê? Porque ela não existe. Tem pessoas que ficam atrás de uma fórmula mágica para resolver o seu problema. Eu já falei isso há quase 30 anos. É o caso daquela pessoa, daquela criancinha que chega ao pai e pergunte: pai, como é que nasce o bebê? Como é que nasce o nenenzinho? E o pai começa a elucidar e começa a tentar dar uma resposta para aquela criança. Um dia, o papai e a mamãe se encontrou e logo em seguida, antes de ouvir toda a história criada pelo pai, a criança sai correndo para brincar. É mais ou menos assim que muitas pessoas fazem. Elas querem uma resposta simples para uma pergunta complexa. Por que essa pergunta é complexa? Porque depende de uma série de fatores. O atleta é anabolizado, ele usa fármacos. Que fármacos e em que dosagem que esse atleta utiliza esses elementos ergogênicos farmacológicos? O atleta é natural. O que é natural para ele? Ele usa suplementação, ele tem condições de fazer uma ótima alimentação. Qual é o cabedal genético de um e de outro? Qual é a disponibilidade genética destas pessoas? Eu conheço indivíduos que já usaram todos os tipos de anabolizantes possível e nunca saíram do medíocre, do patético, tá? E eu conheço pessoas que usaram pouquíssimas quantidades de anabolizantes e pareciam-se profissionais. Ou seja, existem uma série de variáveis. A condição genética, a condição ambiental. Na condição ambiental, isto vai envolver a disponibilidade de tempo, a disponibilidade cultural e a disponibilidade financeira para fundamentar tanto um treino como o outro treino. Ok, vamos tentar passar uma régua nisso então. Vamos supor que tem um casal de gêmeos, um resolve fazer o treino natural, mantendo as condições ótimas para alimentar e suplementar, e o outro, além disso, ainda vai utilizar elementos farmacológicos, para não colocar todo o conglomerado de farmacológicos, porque a maior parte desses atletas profissionais, eles são verdadeiros laboratórios ambulantes, andando para cima e para baixo, os quais usam, além dos esteroides anabólicos, hormônios do crescimento, IGFs, eles utilizam hormônios da tireoide, utilizam uma quantidade tão grande de substâncias que daria uma lista aqui a ser lida durante minutos, tá? Com todas as opções de farmacológicos que essa pessoa pode utilizar. Vamos supor então que seja alguém que esteja usando aí, para não exacerbar muito, 1 grama, o que para muitos parece muito pouco, né? 1 grama de esteroide anabólico por semana. Então, casal de gêmeos, um utiliza 1 grama de esteroides anabólicos, quem sabe um bloqueador de estrógeno, ou qualquer outro elemento desse aí, e o outro só treina natural. Qual será a diferença entre esses dois casal de gêmeos? Em primeiro lugar, aquele que está utilizando aquela 1 grama de esteroide anabólico, em primeiro lugar, com o passar de pouco tempo, ele terá uma melhor capacidade recuperativa e um melhor anabolismo proteico. Se ele tem maior capacidade recuperativa, melhor anabolismo proteico, isso favorece o quê? A hipertrofia. Ele também tenderá a ter um maior potencial de força, tá?
comparado àquele que está natural. Assim sendo, este anabolizado aqui, ele poderá treinar com mais sobrecarga, ele poderá treinar com menor intervalo de descanso entre um treino e outro, e não terá, em tese, que prestar atenção em todos os elementos pertinentes ao treino, como detalhes de execução, controle do movimento, seleção dos exercícios, que esse aqui deverá prestar estrita atenção para poder suplantar ou tentar se igualizar ao irmão gêmeo dele, que está turbinado. Ou seja, esse carinha daqui, o natural, ele vai ter que se esforçar mais em detalhes da sua dieta, em detalhes da sua periodização de treinamento, porque a recuperação não será a mesma. Ele também não poderá treinar com tanta sobrecarga comparado ao irmão gêmeo dele, que está turbinado. Ou seja, em tese, seriam estas as principais diferenças. Enquanto este aqui tem que se preocupar bastante com a periodização do treino, este outro, mesmo sem se preocupar tanto com isso, tenderá a ter um resultado superior ao irmão natureba em termos de resultado. É lógico, dos efeitos colaterais, isso aí, esse cara daqui terá que assumi-los, porque inevitavelmente, a curto, médio ou longo prazo, eles irão surgir. E digo para vocês, inevitavelmente, e se ele resolver utilizar lá 2, 3 gramas semanais com todos os outros fármacos que envolve a utilização de um ciclo, por exemplo, de um atleta profissional, aí cada vez mais esse sujeito aqui poderá treinar com mais sobrecarga e ele cada vez mais, se não for inteligente o suficiente, ele vai estar cagando e andando para técnicas de treinamento que esse aqui vem se esforçando ao máximo para otimizar o seu resultado. Ou seja, se esse cara aqui for inteligente e esperto o suficiente, ele iria aproveitar o estado hiperanabólico, com hiperutilização de todos os farmacológicos que um atleta dessa modalidade tende a fazer, e prestaria total atenção, tal como esse, nas técnicas dos exercícios, compreendendo a amplitude, compreendendo a aceleração compensatória, compreendendo periodização para as necessidades dele. Então, esse cara aqui, se ele juntar esses fatores e tiver a inteligência suficiente, ele então vai se destacar muito naquilo que ele está fazendo, muito embora esteja ainda mais submetido aos efeitos colaterais e diminuição da sua expectativa de vida, como vem sendo demonstrado. Ou seja, a diferença principal entre esses dois mundos, esse casal de gêmeos, está em foco, consistência e planejamento, tá? Ou seja, se você está indeciso dentro desse mundo, independente daquilo que você vier a escolher para você, tenha como elemento principal o seu foco, a sua consciência, para que você possa administrar, seja qual for o caminho, de forma a otimizar os seus ganhos, quer seja natural ou quer seja anabolizado, e diminuir efeitos nocivos e colaterais, principalmente para esse cara aqui. Esse daqui, se ele não prestar atenção e, por exemplo, tentar imitar o treino daquele lá, ele vai acabar se machucando, ele vai acabar se lesionando. E é isso que eu vejo muito. Meninos, garotos novos, observando técnicas de treinamento de atletas profissionais que estão altamente anabolizados, com controle médico, com uma estrutura em torno deles, querendo imitar, sem
as devidas condições, formas de execução e periodização de treinamento que não estão exatamente habilitados a fazer. Em decorrência disso, poderão acontecer efeitos negativos, principalmente a médio e longo prazo. Por que efeitos a médio e longo prazo nesse caso? Em se tratando de atletas muito jovens, com aquelas articulações bem lubrificadas, cheios de colágeno, né? Então é natural que ele tenha já uma proteção tecidual, pelos seus tecidos serem cabaços, pelos seus tecidos serem muito novos, contra as lesões. Porém, insistindo num processo inadequado, em um determinado momento, essas lesões e processos inflamatórios começarão a ocorrer. E o que acontece? Alguns garotos acham que o tempo não vai passar, que não vão envelhecer nunca. Só que 10 anos, ó, passa assim. Eu já vou para 70, daqui a pouco estarei com 7 décadas, né? E já vi isso muito acontecer. Tá? Ou seja, antes de mais nada, juízo, progressividade de carga, nos dois casos, responsabilidade para que você consiga chegar na idade do professor com saúde física e mental. Espero que o conteúdo tenha sido útil, pelo menos para aqueles que chegaram até aqui e não desligaram ao observar que não teriam uma receita de bolo. Porque ela não existe. Cada caso é um caso, correto?